Boa noite, pessoal. Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Tributário em Jogo. Vou trazer aqui a professora Tatiana, professor Tiago. Olá, boa noite. Olá, Olá, professor boa Tiago. noite. Tudo bom, gente? Como vão? Tudo bem? Tudo tranquilo. Oi, Thiago, Gente, tudo só bem? Boa noite. boa noite. Só tentando ajeitar um pouquinho aqui o suporte. Fica Fique à vontade, professor, por tranquilo. favor. Enquanto isso, professor, vou pedir licença para ir apresentando aqui o senhor e rapidamente o tema de que vamos tratar hoje. Agradecer a presença do pessoal que está com a gente online. Muito obrigado a vocês por estarem conosco. Muito bem-vindos ao Tributário em Jogo. Nós hoje vamos conversar de obrigações tributárias acessórias com o professor Tiago Moreira da Silva. O professor Tiago é advogado, graduado em Direito e mestre pela Universidade Católica de Brasília. Ele é analista na Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex Brasil, e é professor. Professor Tiago, mais uma vez, muito bem-vindo ao Tributário em Jogo. Muito obrigado pela boa vontade do senhor, pela presença do senhor, por estar aqui com a gente, fazendo algo que a gente tanto gosta, que é bater papo sobre tributário. E Gente, o que eu apresentando posso... minha amiga de sempre, minha colega, a professora Tatiana Junger. Por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Thiago, agradeço também por você ter aceito o nosso convite para participar e trazer esse tema que você pesquisou e que é tão importante em tempos nos quais nós temos debatido tanto reforma tributária, sob essa ótica da complexidade. E aí a gente fica lá divagando, ICMS, PiscoFins e tal, em aspectos da incidência, mas talvez não olhando para as obrigações acessórias, que no final das contas são uma parte muito significativa desse embrenhado complexo de normas que nos leva a essa sensação de que a gente vive no caos. Muito obrigada por trazer esse tema para a gente. Gente, na verdade, quem agradece esse convite sou eu. Me sinto extremamente lisonjeado em estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto. O que eu posso dizer é que a felicidade maior, eu acredito que é minha. Afinal de contas, eu até preciso, para quem estiver assistindo aqui, eu preciso confessar duas coisas. A primeira delas esta é a primeira conversa que eu estou tendo sobre o meu livro. Opa! Que legal, professor. Que prestígio nosso. Exatamente, a primeira conversa está sendo com vocês. E a segunda, para vocês verem a importância disso. Eu sou uma pessoa um pouco avessa a redes sociais. E eu criei o meu perfil no Instagram justamente por conta de vocês. Para estar aqui hoje, para a gente poder ter essa conversa. Para a gente poder bater esse papo. Então, Muito bom, Vitor. Muito A obrigado. gente já fez, a gente já converteu, hein? Já aviso, já converteu uma galera em favor das redes sociais. Tanto que a gente tem esse perfil, o convidado TJ, porque teve uma época que a gente queria chamar uma galera que não tinha rede social e não queria criar de jeito nenhum. A gente, não, mas então, não seja por isso, criamos um perfil. E no final das contas, as pessoas gostaram do negócio e têm seus próprios perfis hoje em dia. gente, eu posso dizer, então vocês são uma ótima influência nesse aspecto. Fazendo com pró Mark Zuckerberg. Marquinho, manda aí um royaltyzinho. Só uma moedinha. Na eventualidade de alguém da Meta estivermos ouvindo, gente, Não é? gostaria de dizer que aqui o Tributário em Jogo é um excelente incentivo ao início de novos perfis no Instagram. Eles têm que ser muito melhor visualizados aqui. Eles devem ter uma preferência de visualizações, tá?
Valeu, professor. Veio nos dar aula e ainda deu essa moral aí inicial. Muito obrigado, professor. Muito bom. Que isso. Mas estamos aqui para ouvi-lo, professor. Por favor, discorra sobre o livro, o tese, o que o senhor entender conveniente. E aí a gente vai conversando com o senhor, apresentando as dúvidas, as perguntas do pessoal que está aqui com a gente, ao qual a gente sempre agradece. Vou começando assim a apresentar e a gente vai conversando. E sintam-se à vontade a interromper em um momento que vocês quiserem, justamente para que a gente possa ter essa troca. Mas vamos lá, começando um pouquinho sobre o tema. Para quem advoga na área tributária, no fim das contas, se a gente for parar para pensar qual é o grosso mesmo dos processos em litígio, né, na nossa área. Se formos observar, a maioria deles, eu afirmo com 100% de certeza, que são decorrentes de multas tributárias por descumprimento de alguma obrigação acessória. Exatamente. E a partir disso começou a vir um interesse em escrever sobre o tema. A partir disso, teve um outro detalhe que me chamou muito a atenção. Antes de começar a trabalhar para a Apex Brasil, eu também trabalhei no Sebrae, no Sebrae Nacional. E durante uma conversa com um grupo de empresários, eu ouvi uma frase que me marcou muito. Eu ouvi de um empresário que ele disse com essas palavras: imposto no Brasil é caro, mas eu não me importaria de pagar se fosse só um pouco mais fácil. Exatamente. E a partir daí, começou a ideia. Iniciou a ideia de pesquisar sobre esse tema, de correr atrás, de estar cada vez mais muito focado nesse tema. A partir disso, o que a gente tem? Nós temos assim, uma questão que levou a partir da minha reflexão e da pesquisa. Vou inclusive falar algo extremamente polêmico aqui, e que algumas pessoas já viraram para mim e falaram: não, isso é absurdo o que você está dizendo. Não, não é. Comparativamente falando, o nosso imposto de renda, a nossa obrigação acessória básica do nosso imposto de renda, a nossa declaração de ajuste anual de pessoa física, ela é bastante simples. Baseado nas experiências internacionais que nós temos sobre como é você fazer essa sua declaração de imposto de renda em outros países, em especial até nos Estados Unidos, o que você tem? Você tem uma complicação que chega ao nível de que as pessoas precisam contratar uma empresa para apresentar os dados para essa declaração. Aqui nós temos uma obrigação do empregador de fornecer o seu extrato de rendimentos. Então, a nossa declaração de ajustes ela é relativamente simples quando a gente vai fazer uma comparação com o restante do mundo. Mas por que a gente fala tanto da complicação? A complicação nossa, ela vai estar muito mais voltada à nossa tributação sobre consumo e com relação à pessoa jurídica. Aí é que as obrigações acessórias se tornam complexas. E isso, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, que inclusive eu abordo brevemente aqui no tema, nós temos uma situação bem interessante. Até os anos 30, nós tínhamos uma ampla liberdade de tributação concedida aos municípios, né? Concedida aos municípios, e enquanto o governo federal se mantinha-se efetuava a tributação sobre consumo. Essa situação foi se inverter a partir da década de 30, durante o governo Vargas. E isso se perpetuou pelo restante do século XX e é o que a gente tem até hoje. Se a gente for analisar, nós tivemos uma inversão do que nós temos com relação à tributação. Hoje, a tributação com relação ao consumo ela foi transferida para os estados e a tributação inerente à renda foi para o governo federal. Dessa forma, essa alteração restringiu bastante a liberdade que os estados tinham. E com o passar do tempo, isso ficou cada vez mais forte. Além disso, nós tivemos uma outra modificação interessante nesse mesmo período. Nós estamos passando por um período de tentativas de reforma tributária.
essa não é a primeira vez que nós tentamos fazer uma reforma tributária. Só que todas as nossas reformas tributárias sempre tiveram o mesmo objetivo. O país passava por um período de queda de arrecadação, então precisava reformar para arrecadar mais. Isso é uma característica de uma reforma tributária que foi feita durante o Segundo Império, de uma reforma tributária que foi feita durante a nossa República Velha, e até mesmo a reforma do ICMS que tivemos com a criação do ICM, né, nos anos 60, também tinha como foco maior justamente essa questão de você tentar aumentar a arrecadação diante de uma queda. Então a gente nunca tentou fazer uma reforma tributária do ponto de vista do contribuinte, para que a gente tente facilitar a vida dele. As nossas novas propostas, considero eu, que tanto a PEC 110 quanto a 45, elas têm um viés mais próximo relacionado a isso, dessa simplificação do cumprimento dessas obrigações. Porém, eu acredito que elas ainda vão falhar um pouco. Elas ainda precisavam avançar até um pouco mais nesse assunto. Principalmente quando a gente vê a forma como os outros países lidam com o tema. Por exemplo, como eu já falei aqui mais cedo, a grande complicação que nós temos é justamente nas obrigações acessórias baseadas nos tributos ao consumo. IPI, nós temos uma infinidade de normas. ICMS, nós temos a infinidade de normas multiplicada por 27. Então, numa situação desse tipo, a gente não tem um pingo de segurança jurídica. E essa segurança a gente causa situações a qual o contribuinte ele precisa declarar a mesma coisa 2 vezes, prestar diferentes informações para fiscos diferentes, sendo que nós temos já uma série de documentos que contêm a mesma informação. Inclusive, é uma opinião um tanto quanto radical da minha parte, admito isso, mas eu acredito na seguinte linha. Se o fisco estadual e a Receita Federal não conversam entre si, isso não é um problema do contribuinte. O compartilhamento de informações entre órgãos governamentais, estaduais, municipais e o federal, ele tem que ser feito entre eles, dessa forma, para que você evite que haja uma redundância de informações, de prestação de informações. Uhum. Admito, essa ideia minha, às vezes até um pouco radical, essa visão que eu tenho. Já ouvi até algumas pessoas criticando que não pode ser assim e tal. Mas, gente, eu acredito no seguinte, não é pessoas que andam, é o processo. E quem tem que andar internamente é o processo. É esse processo que tem que caminhar com o compartilhamento dessas informações. Só um detalhe, gente, eu não estou seguindo uma ordem cronológica do livro, eu estou falando livremente sobre o tema. Pergunta, da forma mais linda que parecer assim, professor. Não se prenda a... A gente vai pegando aqui os ganchos. E eu já cheguei aqui num ponto que eu gostaria de perguntá-lo. Por favor. Tenho até 4 perguntinhas aqui anotadas, mas aí você chegou num dos pontos que eu consigo conectar com uma das perguntas. Sobre o papel da tecnologia nesse contexto. E a minha pergunta seria o que você acha dos avanços, das medidas que têm sido adotadas nos últimos anos, relacionadas com a implementação de certos mecanismos e instrumentos tecnológicos para auxiliar e desonerar o contribuinte nesse sentido. Até tem uma parte que você aborda troca de informações, né? Tem uma parte que você critica o modelo dos convênios. Então, se você pudesse elaborar um pouco a respeito da tecnologia. Tudo bem. Trazendo um pouco para dentro desse tema. Vamos lá. Nós tivemos já a escrituração fiscal digital, com o SPED, e eu acredito que isso é um avanço. Porém, mesmo sendo um avanço, ele significa uma coisa no momento atual. Nós não tivemos uma simplificação do cumprimento de obrigações. Nós tivemos uma informatização da burocracia já existente. Nós melhoramos os robôs para cumprirem a maluquice. Nós não resolvemos a maluquice. Exatamente.
O ponto é exatamente esse. Nós pegamos a burocracia que era existente, e se antes eu escrevia isso tudo num papel e mandava, agora eu mando o arquivo digital. Mas eu continuo mandando os mesmos arquivos digitais. Uhum. E para mim, eu considero isso um avanço. Eu acredito que houve uma facilitação, sim, mas não é a facilitação que a gente esperaria num contexto como esse. Eu não posso simplesmente virar e falar que eu vou digitalizar a nossa burocracia e dizer que agora nós estamos avançando. Não posso dizer, não posso afirmar isso dessa forma. O que eu tenho é o seguinte: o modelo de convênios que nós temos, ele simplesmente serve na forma atual para contribuir para a nossa inflação normativa. A gente tem uma quantidade... beleza, nós já temos uma série de normas de obrigações acessórias. Então, nós fazemos um novo convênio para tentar resolver alguma coisa que me traz simplesmente uma norma a mais que eu preciso seguir. Se eu não me engano, existe um modelo que, se eu não me engano, foi aplicado no Canadá ou na Nova Zelândia, que eu acharia muito interessante tentar replicar aqui no Brasil. Mas admito que as chances de uma proposta como essa irem para frente, hoje em dia, eu considero mínimas. São dois pontos que eu acho interessantes. Primeiro é o seguinte: uma norma criada obrigatoriamente tem que revogar, no mínimo, outras duas. Nossa. Isso é ótimo. Realmente provável, isso é aprovável. Exatamente. E a segunda, que eu também considero igualmente improvável, vem do modelo, salvo engano, canadense. Ou neozelandês, desculpa, não me recordo agora. Que diz o seguinte: modificações na legislação tributária podem ser feitas em janeiro ou em julho. Só. O que inclui, inclusive, as normas infralegais. Por que isso? Porque você precisa de estabilidade. Então, se você tem uma janela de apenas 2 épocas do ano para que você faça modificações, incluindo normas infralegais, incluindo aí, por exemplo, uma instrução normativa da Receita, alguma coisa nesse sentido, você cria uma segurança jurídica e você sabe o que esperar. Eu sei que, pelo menos por esse período de 6 meses, eu não tenho mudanças. Perfeito. Então, esse ponto é bem interessante. São propostas que seriam, admito, chances de prosseguirem atualmente no Brasil são muito poucas. Mas são propostas que eu considero interessantes. Por favor. O Ulisses brasileiro não ia aguentar 6 meses amarrado ao maestro professor. Eu acho que seria ótimo, tá? E tem até uma brincadeira que eu ia fazer. Eu costumo fazer muita metáfora para tentar ajudar na captura do conhecimento. E aqui eu ia fazer o seguinte: também nós, advogados tributaristas, íamos ter pelo menos 10 meses de vida, né? Porque hoje em dia, eu brinco lá com as minhas colegas da área fiscal, propriamente, da companhia, todo dia uma infinidade de novas normas dizendo uma a outra. Basta o senhor ver, por exemplo, o que aconteceu com os decretos do final do governo anterior e do início deste governo, para o senhor ver como é que a vida aqui é difícil. Sim, exatamente. E é nesse aspecto que eu reforço essa questão de você ter janelas de modificação. Se torna importante uma proposta desse tipo para isso, para que eu saiba o que esperar. Talvez o grande problema que a gente enfrente hoje do arcabouço tributário que nós temos no Brasil está muito relacionado ao fato de que eu não sei o que esperar. Eu não tenho uma previsibilidade. E isso atrapalha uma série de outros problemas que nós temos, que a gente traz. A gente tem um risco inerente a investimentos estrangeiros no país, já saindo um pouco do assunto de hoje e entrando no fato de que a camisa que hoje eu visto é da Apex, né? Então a gente defende, é uma instituição que eu tenho uma tremenda admiração. Mas um ponto importante é esse: a gente tem uma dificuldade em trazer investimento estrangeiro direto, porque às vezes nós temos até interesses, mas e de repente vem um empresário, um fundo soberano, os representantes dele perguntam:
quanto que eu vou pagar de tributo se eu fizer esse investimento aqui no Brasil? E aí, somos obrigados a dar a resposta genérica do advogado. Existe uma expressão que nunca é bom você ouvir de um advogado. Veja bem. Estava pensando no depende. Depende também é bem aplicado, é bastante aplicado. Exato. É a que vem depois, Tati. Veja bem. Depende. Aí vai. Daí a ladeira abaixo. É até pior, né? Veja bem, é pior do que depende. Exatamente. Então, vem muito dessa dificuldade. Isso reflete, esse nosso arcabouço jurídico traz esse problema para nós. E é interessante que até a solução para isso, a gente tem, né, tem soluções muito interessantes para tentar resolver isso, e que vem de experiências internacionais, que eu até abordo no livro. Existem algumas questões que eu achei muito interessante, né? Eu trouxe, inclusive, um caso que foi objeto de uma pesquisa feita em Portugal sobre o SCAT norueguês, desculpa, dinamarquês. SCAT é o serviço deles, né, o equivalente à Receita Federal, mas que eles trazem uma estrutura que eu fiquei fascinado. A primeira delas eles partem do princípio, é uma regra institucional deles, de que erros não são propositais. Então, diante de um erro cometido ao cumprir alguma obrigação na hora de declarar o tributo, eles chamam o representante da empresa e perguntam: o que você quis fazer aqui? Então eu tenho uma pergunta para você. Por favor. A gente estava até dentro do Tributário em Jogo debatendo isso outro dia, e aí então vou perguntar a sua opinião. Denúncia espontânea de descumprimento de obrigação acessória. Pode ou não pode? Olha... Ainda que com outro nome, tá, professor? O senhor pode chamar diferente. O que eu quero é só o efeito de poder cumprir a destempo de ofício e não ganhar uma multa pesada. Olha, na minha visão, eu acredito que pode. Só que qual é o detalhe? Se a gente for pegar a nossa legislação, princípios de probidade e boa-fé são presunções que a gente tem no direito. Sim. Então, o descumprimento de uma obrigação acessória feita, e você depois fazer uma denúncia espontânea relacionada a isso, eu parto do princípio de que há uma boa-fé envolvida. Pelo menos na visão que eu tenho. Eu não posso partir de que o erro cometido seja pelo contador, seja pelo empresário, por quem quer que seja, até mesmo por nós advogados, eu não posso partir... Sistema, né? Exatamente. Na internet não valida a nota, enfim, às vezes... Exatamente, eu não posso partir do princípio de que houve má fé. Não, tem algumas coisas, professor, por exemplo, quem opera com Skank, que é aquele sistema de equilíbrio federativo, isso é difícil para chuchu, às vezes o senhor não cometeu nenhum erro. Mas se o senhor mudar a ordem, pronto, depois o senhor não consegue resolver, não consegue fazer funcionar. Exatamente. Então, vem muito dessa questão. A estrutura é complicada. Assim, a gente precisa focar numa ideia de que esse cumprimento de obrigações ele tem que ser um pouco mais simples e, principalmente, os erros não podem ser de responsabilidade do contribuinte. Eu não posso partir do princípio de que o contribuinte é um sonegador em potencial. Uhum. Essa, para mim, é a grande questão que a gente enfrenta hoje. Por que a gente precisa de uma inflação normativa desse tamanho? Porque a gente quer evitar sonegação. Válido, justo, concordo que a gente precisa evitar sonegação. Mas o controle não... Assim, há uma necessidade de um controle prévio, mas você não pode, por meio de controle prévio, por meio das obrigações acessórias, que isso é um controle prévio de sonegação, eu não posso, por meio disso, inviabilizar a atividade. Uhum. Ou criar a situação que nós temos hoje. Perfeito. Mas, então, algumas dessas ideias, eu admito, são até
são, são um pouco até radicais, eu entendo, admito. Mas a gente precisa trazer uma outra visão. Sim. Mas, então, professor, só para esclarecer um ponto, você entende que o 138 do CTN ele alberga essa possibilidade ou seria bom que ele abrangesse? No momento, eu vejo que o texto ele não traz de forma expressa essa questão. Tá. A interpretação, na minha visão, permite, tá? Eu entendo por essa linha. Porém, nesse caso específico, a gente, para uma maior segurança jurídica, precisaria de uma alteração legislativa. Entendi. Perfeito. Me perdoe explorar um pouco mais o conhecimento do senhor, professor. E até agora eu acho que está muito em linha com que eu e a professora Tatiana e Micaela tínhamos conversado. Mas salva a gente um pouquinho mais, se o senhor puder, professor. Não obstante a eventual dificuldade de encaixá-lo no 138, principalmente considerando o que se viu do julgamento do Supremo na questão da multa pela não homologação de compensação, da falta de ofensividade, da falta de configuração de ato ilícito, o senhor vê a possibilidade de se trabalhar com aqueles conceitos gerais de afastamento, de responsabilidade, seja por falta de punibilidade, seja por falta de ilicitude na conduta, algo similar a um arrependimento eficaz, erro invencível. O senhor enxerga a possibilidade de trabalhar com algo diverso do próprio 138 no cenário atual? No cenário atual, eu entendo que sim. Sim, tá? senhor. Vamos lá. É uma situação um pouco diferente, né? Mas é como eu falei, a nossa legislação atual, ela tem de forma bem clara que a boa-fé ela é presumida, cabendo, então, à própria autoridade que exerce a fiscalização, isso não só no âmbito tributário, cabendo a essa autoridade efetuar a questão de prova. Ok, querem dizer que a pessoa que está agindo de má fé com uma questão de sonegação, ok, prove isso. Eu não posso partir do princípio de que a pessoa está errada, de que o nosso contribuinte cometeu um erro porque ele quis. É interessante, volto aqui para algumas questões envolvendo até as experiências internacionais. A gente nem precisa ir muito longe para ver que a gente pode ter uma relação um pouco diferente. Mesmo a Argentina estando numa situação com relação à complexidade semelhante à nossa, né? Não se você for pegar o relatório do In Business, nós não estamos em posições distantes, né, com relação, mas mesmo assim, enquanto nós temos mais de 1.000 horas anuais para se cumprir obrigações acessórias no Brasil, na Argentina é menos de 400. São por volta de 390 e pouco. O número certo está no livro. Mas o que acontece numa situação dessa? Mas por que vem isso? Formulários pré-aprovados. Uhum. Como assim? Há uma série de formulários que você preenche. Opa, a obrigação acessória X ela é cumprida com o formulário tal, com o formulário Y. Preenchendo o formulário Y, que ele já é pré-aprovado de forma eletrônica, já vem pré-preenchido, a obrigação acessória está cumprida. Ah, porque está faltando tal coisa. Não, está aqui o formulário, é esse. Está aqui o formulário. A norma diz que você precisa preencher o formulário tal, um determinado formulário. Preencheu o formulário, ok. A obrigação está cumprida. O Chile, que está numa posição bem melhor aqui em termos de comparação de países sul-americanos, porque é interessante, assim, a gente olha muito para os países europeus e para os Estados Unidos. É fantástico, a gente precisa estudar o modelo e as soluções que eles dão, mas eles têm um modelo jurídico em uma sociedade muito diferente da nossa. Então a gente precisa ver para os outros países latino-americanos
quais foram as soluções, que eles muito provavelmente vão ter soluções muito mais próximas da nossa realidade do que, assim, a título de experiência, é bom a gente ver o que a Dinamarca faz, o que a Nova Zelândia faz, o que os Estados Unidos faz, porque pode inspirar bastante a gente. Mas a gente não pode deixar de lado que a nossa realidade é diferente. Nós temos um país com 220 milhões de habitantes e a gente compara, por exemplo, com a Nova Zelândia, que tem 5 milhões. A Nova Zelândia inteira é menor do que o Rio de Janeiro, do que a cidade do Rio de Janeiro. É outro paradigma, né? É outro paradigma. É legal, interessante, é muito bom a gente procurar isso, a gente ver as experiências deles, mas a gente, vamos olhar para quem tem experiências parecidas com a nossa. E aí que entra o Chile, que também tem um modelo de trabalhar com formulários pré-aprovados. Se você entrar no serviço, no SI, né, que é o serviço de eu esqueci a gente vê tanta coisa que eu esqueço as siglas, né, o significado de cada uma das siglas. Então, o equivalente à Receita Federal no Chile, né, ele também trabalha com essa ideia de propostas pré-aprovadas, né? Então, há formulários em que você fala, olha, para cumprir as obrigações acessórias, está aqui o formulário, está aqui o modelo, siga o modelo. E a pergunta que eu faço é por que a gente não consegue fazer isso aqui no Brasil? Professor, então, vou conectar com uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Mas era algo que eu estava planejando perguntá-lo. Será que então a gente não foi longe demais nessa história de privatizar a gestão tributária? E pergunto isso porque, né, a gente passou por esse processo de privatização da gestão tributária, a gente tem um reflexo nas obrigações principais e na obrigação acessória no que diz respeito à adoção do modelo de lançamento por homologação, com preponderância, nos outros deveres instrumentais, porque a gente tem dever de prestar essa declaração X, Y, informações tais, temos que estar diligentes nos procedimentos de fiscalização, nananã. E isso me lembra uma passagem de um artigo do professor Sérgio André Rocha. Não vou lembrar o título certinho do artigo, mas é algo tipo resgatando a relação fisco-contribuinte, algo nesse sentido. E ele está falando sobre, está comentando esse fenômeno da privatização da gestão tributária, e ele chega num ponto que ele critica o seguinte: gente, não basta privatizar a ponto de fazer com que o contribuinte tenha que trazer todos os documentos e tal para o fiscal analisar. Privatizam, inclusive, o ônus de fiscalização, porque aí é o contribuinte que tem que pegar todas as informações, tacar no Excel, criar fórmulas. Então, ele tem que fazer o trabalho de fiscalização pelo fiscal, em muitos casos. E isso acaba variando muito quando a gente olha a federação, né? Porque uma coisa é a Receita Federal, outra coisa é uma administração fiscal estadual, outra coisa é outra administração fiscal estadual, né? A gente ainda tem essa camada de complexidade, porque são muitas instâncias, muitas jurisdições diversas. Mas aí a minha pergunta é essa. Então você chegou à conclusão de que a gente privatizou demais, ou não? Estou errado? Sim. O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. Vamos retomar um pouco uma questão histórica, se a gente for parar para pensar um pouco. Sempre que a gente criou alguma alteração no nosso sistema de tributação, foi para arrecadar mais. Todas essas iniciativas foram também voltadas para eu preciso arrecadar mais ou eu preciso gastar menos. O foco sempre foi esse. E aí, infelizmente, aqui em respeito às pessoas, às pessoas da live, eu vou me abster de usar um palavrão, mas dane-se o contribuinte. Não importa se está mais difícil para ele. O importante é que a gente cumpra o nosso objetivo, arrecadar mais ou reduzir os nossos custos. Então, nesse aspecto, a gente foi longe demais. A gente acabou chegando, a gente se afastou demais da ideia de que, olha,
a tributação ela é feita para que a gente possa manter o Estado. Assim, não existe forma de você manter o Estado que não envolva sem tributos. Pelo menos eu desconheço no momento. E nessa ideia da gente arrecadar mais ou reduzir os nossos custos na máquina tributária, a gente deixou de lado racionalidade, segurança jurídica, e terceirizou, colocou na mão de diversos entes a solução que deveria ser um pouco mais concentrada. Eu não defendo uma legalidade estrita para as obrigações acessórias. Eu discordo disso. Inclusive, eu falo isso de forma expressa no livro. Eu não acho que a obrigação acessória tem que ser só decorrente de lei. Não dá para ser isso. Mas a gente não pode ter a situação nossa que a gente tem, em que você tem um único artigo que fala sobre obrigações acessórias do nosso Código Tributário Nacional e que ele não delimita o que pode ser feito. A única coisa, o que a gente mais precisa nesse momento é uma regra geral. Professor, me permita aí, até o colega Salomão tinha feito uma pergunta relacionada a isso, estava esperando chegar nesse ponto. Eu não vou exatamente passar aqui ipsiliteris a pergunta, mas eu queria ouvir o senhor quanto à compatibilidade dessa regra geral com a Federação Brasileira tal qual ela ainda é hoje. Eu sou um grande entusiasta de normas lineares, de procedimentos, não só em relação a obrigações acessórias, mas também toda a parte procedimental. Sou advogado de contencioso, então o senhor já viu. Eu não quero ter que ficar conhecendo 27 legislações e, sei lá, eu sei que eu estou indo no limite, e mais 5.000 de cada município. Eu gostaria que passasse, por exemplo, um código de defesa do contribuinte que especificasse um procedimento só para valer de modo uniforme perante qualquer ente da federação. Mas o argumento contrário é sempre uma violação à autonomia, uma violação ao Pacto Federativo. E certamente o senhor já se viu atacado por esse argumento quando fala da uniformização. Gostaria, portanto, de ouvi-lo, se me editar, se não quiser complementar ou retificar algum ponto da pergunta. Algo a agregar? Sem problema. Que boa, professor. Pode. As regras gerais do Código Tributário Nacional são uma violação ao princípio federativo? Por que normas gerais sobre cumprimento de algumas obrigações acessórias seria? A gente, não só em direito tributário, mas a gente tem dezenas de outros ramos do direito, a qual nós temos normas gerais que estabelecem regras que são cumpridas por todos os estados e que estão ali. Ninguém discute se é uma violação do princípio federativo relacionada a isso. Além disso, nós tivemos uma lei que trouxe algumas normas gerais incríveis e que foi criticada mais ou menos pelos mesmos termos, e por mais que na época tenha gerado polêmica, hoje a gente só vê as vantagens que ela trouxe. Que é a Lei Complementar 123, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Ou seja, conseguimos criar uma norma geral a nível federal, por meio de uma lei complementar, estabelecer as regras gerais do tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa, e porque está quebrando a federação. Eu já ouvi, nós ouvimos todos esses argumentos antes. E, exatamente. E nós temos o quê? Já quase 15, não, mais de 15 anos, já 16 ou 17 anos já, do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e até o momento é uma norma bastante elogiada. Não só nos aspectos tributários, mas em vários outros aspectos de diferenciação. Então, eu não consigo, assim, admito que eu não consigo entender essa linha de argumentação, porque, para mim, parece algo que, olha, a federação, nós já fazemos isso, seja em direito tributário, seja em diversos outros ramos do direito. Perfeito. Eu não saberia concordar mais com o senhor, professor. Muito obrigado. Também. Nada. Não tenho
nada a discordar. Também. É, Professor, uma outra pergunta. Um ponto que você também aborda no livro, e aí eu gostaria de ouvi-lo a respeito. E a consulta? A tá. consulta, ela é um instrumento legal, né, no nosso arcabouço normativo, é um instrumento interessante para a gente tentar sanar dúvidas e contingenciar reflexos negativos que podem advir da tomada de uma postura errada diante de uma situação que enseja a dúvida, né, que enseja a incerteza. E só que a gente vê também que a consulta ela não é tão utilizada assim. Ela poderia ser melhor utilizada, ela podia ser melhor. E eu escuto, por exemplo, muitas críticas no sentido de que a consulta ela pode expor o contribuinte. Então, muitas vezes o contribuinte ele não quer nem tirar a dúvida para não dar pista de alguma coisa que está acontecendo. Também é dito, comentado muito a respeito do prazo para o provimento de uma resposta. Isso é engraçado que a questão do prazo, alguns dizem que é uma coisa boa, porque você vai enrolando, você ganha tempo, e outros dizem que é uma coisa ruim, porque se a pessoa está na dúvida, ela quer uma resposta de pronto para poder já ajustar a sua operação, ajustar os seus procedimentos internos para compliance. E aí, então, eu gostaria de saber se você entende que a consulta é um instrumento eficaz, se existem algumas modificações que, eventualmente, a nossa legislação nesse tema poderia ter para aprimorá-la. Olha, vamos dizer o seguinte, eu acho o instrumento da consulta um instrumento excelente. Mas vamos fazer as vírgulas aqui, né? Assim, tudo que é dito depois do mas é sempre o principal, né? O mais importante. Mas, vamos lá. Consulta é válido. O prazo, assim, só que aí vai depender muito de uma situação de caso concreto. Muitas vezes, quem vai atrás da consulta quer exatamente o prazo. Então, assim, eu acredito que isso é uma situação que foge um pouco da ideia original da consulta. E aí, nesse caso especificamente, envolve até, a depender da situação, talvez até uma certa má-fé do contribuinte. Porque, assim, você está postergando uma situação que você sabe que você vai ter que resolver. É uma estratégia, você está usando uma estratégia processual que ela é questionada. Já o instrumento da consulta em si, ele é interessante. Eu gosto da ideia dele. Só que não necessariamente ele precisa ser da forma como a gente faz hoje. Eu sei que a gente precisa envolver questões de publicidade. Você não pode se utilizar do fisco para resolver os seus próprios problemas, né? Eu acredito que a gente não tem estrutura, seja social, seja da própria receita, uma cultura relacionada a isso, para que a gente possa fazer como em alguns outros países. Por exemplo, o exemplo que eu trago da Dinamarca é uma situação em que isso acontece. Olha, eu tenho uma dúvida com o fisco. Ele liga a um equivalente a um auditor fiscal, né, que recebe essa pessoa e pergunta, ok, o que você precisa? Ah, eu quero declarar tal coisa. Não, você faz assim, assim, assim. Está resolvido o problema. Eu acredito que a gente ainda gostaria muito que a gente pudesse chegar nesse nível um dia, mas a gente ainda não chegou. A solução que eu trago para isso é que, por mais estranho que pareça isso, que isso possa parecer, essa sugestão, por que não trabalhar com um modelo? Por exemplo, olha, nós temos soluções, questões que envolvem soluções de consulta, a gente acaba sabendo quais são. Qual seria, então, a dificuldade de virar e fazer uma resposta, até mesmo usando os canais de internet, seja YouTube ou o próprio Instagram, para falar, olha, para resolver esse problema, você faz isso, isso e isso. Está aqui o vídeo, está aqui a resposta. Olha, nós temos... Ou então, volta ao assunto que eu falo, olha,
para resolver essa questão aqui, eu tenho esse formulário, é um formulário pré-aprovado, que você só preenche e você me dá as informações que eu preciso. Então, assim, o instrumento da solução de consulta, ele é um instrumento interessante, mas eu encaro ele muito mais como uma consequência do problema que nós temos hoje do que uma questão em si. Nós temos essa estrutura da solução de consulta porque criamos um sistema que é complexo. E que essa questão da solução de consulta ainda não atende o que a gente efetivamente precisa. Mas... Sim. Eu acho que muitas vezes a gente acaba usando a consulta por uma finalidade que não é a finalidade original dela. A finalidade seria dirimir, resolver dúvida. Mas a gente usa da consulta só para se certificar de que efetivamente existe a controvérsia e aí, havendo aquele ato, né, da administração fiscal, MS. Então é mais estratégico do que um uso vinculado à finalidade original. Sim. A solução de consulta também a gente pode usar também para aquela questão de que você tem duas normas que precisam ser atendidas e eu preciso saber o que eu vou cumprir, o que eu vou fazer. Então você acaba, foi exatamente como você colocou, o instrumento ele tinha uma função original e que a gente está um pouco, no momento, já deturpando um pouco essa... Talvez deturpar seja uma expressão muito forte, mas a gente está usando ele para aquilo que ele não foi pensado. E ainda tem um negócio, né? Ele só é utilizável, mesmo que vinculado à sua finalidade principal, original, com um certo nível de consciência do contribuinte e da sua assessoria tributária, da sua assessoria jurídica. Porque muitas vezes o descumprimento, ele não advém da dúvida e da adoção de um caminho que acabou sendo uma escolha errada, mas da premissa de que a interpretação da lei era uma só que na verdade não era. Então, assim, a pessoa não conseguiu, a empresa, o contribuinte, a sua assessoria, não conseguiu nem conceber que tinha dúvida, tinha algo duvidoso ali. Então, tem isso. E realmente, assim, a gente não consegue antecipar essas situações, né? Infelizmente. Mas eu sou um entusiasta da consulta fiscal. Acho que ela não é perfeita, mas é algo a ser minado e aperfeiçoado. Uma forma de aperfeiçoamento seria exatamente essa linha. Olha, a solução, eu preciso de uma solução para isso. Por que a resposta que eu vou dar tem que ser, como dizer assim, aquela respostazinha padrão lá, publicada no Diário Oficial? Às vezes aquela resposta ali, ela já me confundiu algumas vezes mais do que me esclareceu. Sim, tem umas soluções de consulta que são uma confusão só. Ela sozinha. Exatamente. E numa situação dessa, a minha visão seria o seguinte: olha, gente, por que diante de uma polêmica, diante de algo mais complexo nessa linha, vamos usar a tecnologia, quem sabe um vídeo, alguma coisa assim, mostrando um passo a passo. Alguns países têm, como você citou, acho que a Dinamarca, né? Tem reunião prévia, que seria um negócio interessante, né? Pois é. Essa questão da reunião prévia que eles fazem é algo que envolveria uma alteração de cultura muito grande, nossa. Mas eu acho que é algo válido, porque existe um ponto que a gente precisa começar a deixar muito claro, e eu acho que as reformas, a tentativa de reforma tributária atual pode ser um momento para a gente tentar mudar essa cultura. Contribuinte não é inimigo do Estado. Sim. Eu não posso encarar o empresário como um sonegador em potencial. Sim. Então, assim, eu vejo aí, professor,
Não, conclua. Depois eu tenho uma colocação. Pode fazer. É porque eu vejo alguns modelos, professor, que pelo menos abstratamente eles têm tendência a dar certo, e eu acho que só não dão certo ainda porque nós precisamos amadurecer. Um modelo que eu vejo que me parece muito positivo é o modelo que algumas agências reguladoras adotam, que é o regime da consulta pública. Ele pensa em alterar uma norma, ele pensa em fazer algo, então ele joga um edital e convida os interessados a se manifestarem acerca daquele tema. Veja, está longe de ser perfeito, porque muitas vezes as opiniões são simplesmente ignoradas e não tem ainda o melhor método de decisão. Mas já é um começo, já é uma tentativa de democratização, já é uma tentativa de não tratar como inimigo, de tratar como parceiro. Mas tem um outro conceito, e o senhor trouxe muito de questões internacionais, inclusive o nome que eu conheço para esse conceito é um anglicismo, que é o tal do sandbox. Me corrija se eu estiver errado, mas a ideia de sandbox é mais ou menos o seguinte: vamos criar uma norma e testá-la no mundo abstrato antes de efetivamente trazê-la para o mundo real. Vamos, por exemplo, mudar uma obrigação instrumental tributária, uma obrigação acessória. Vamos ver se ela vai funcionar melhor. Vamos ver se vai custar menos para as empresas. Vamos ver se vai alcançar o desígnio pensado pelo fisco, pensado pelos contribuintes. E aí eu queria ouvir o senhor, principalmente a experiência internacional, como que o senhor enxerga isso no nosso mundinho tributário? Eu acharia algo extremamente interessante da gente tentar. Por meio de uma consulta pública, eu posso, inclusive, fazer um chamamento. Olha, eu vou mudar tal norma de obrigação acessória. Eu quero saber quais empresas, quais profissionais estão dispostos a virem aqui e virar para mim e falar: olha, topo servir de teste para ver se isso aqui vai dar certo. Perfeito. A gente precisa ter um diálogo um pouco maior entre as partes, né? Entre o fisco e o contribuinte. E a gente tem muito desse... É um problema que nós temos atualmente. Você cria situações em que, vamos dizer assim, não há uma razão de ser para a obrigação acessória, a não ser facilitar alguma questão interna do fisco, seja estadual, seja federal, seja municipal. E aí você torna a vida do contribuinte mais difícil para tornar a vida do auditor mais fácil. E eu não consigo ver muito sentido nisso. Vamos pegar um exemplo. E às vezes até, se me permite a audácia, a vida do auditor do dia a dia também fica mais difícil. Dificulta a vida dos dois. Às vezes é algo totalmente irrazoável. É pensado por alguém que administra, mas que não executa. Pois é. O executor da coisa me parece importante demais. Mas, por favor, professor. E daí que o modelo de consulta pública pode trazer bons avanços relacionados a isso. Vamos lá. Vamos pegar uma situação do dia a dia, né? Vamos lá. Eu tenho vamos pegar a grande dificuldade que nós temos no Brasil atualmente, o ICMS. Do ponto de vista da administração tributária, eu tenho um auditor fiscal, que ele é um excelente profissional, é um cara com grande conhecimento, e ele é especializado e ele foca em um único aspecto do ICMS, que é o objeto de arrecadação dele, de trabalho dele. Ele está lá focado em um único aspecto do tributo. Do outro lado, nós temos um profissional contábil ou um advogado que tem uma atuação bem mais generalista. Sim. E aí, por exemplo, nós como advogados tributários, a gente tem uma atuação, a gente acaba lidando com os mais diversos tributos. Mesma coisa para o profissional contábil. Ele tem uma gama de trabalho. E do outro lado tem uma pessoa hiper especializada, bastante especializada num único tema. Então, a gente precisa levar isso em consideração também. Porque, de um lado, você tem uma pessoa bastante especializada que está
às vezes 10, 20 anos trabalhando com um único tema. E do outro lado, nós temos um contabilista que ele está fazendo todas as declarações de todos os tributos da empresa. Né? E aí vem desse argumento que eu uso. Olha, vamos lá. Vamos parar para pensar um pouco. Talvez não faça muito sentido essa obrigação acessória quando você vê quem vai cumpri-la. Uhum. E aí que eu trago a minha visão de que a gente precisa pensar em algumas coisas do ponto de vista do contribuinte, não apenas do ponto de vista da administração tributária. Perfeito. Isso me remeteria a, pelo menos, aquilo que eu considero seria minha última pergunta, ao menos por hora, professor. E o senhor, de certa forma, já pincelou isso. Eu queria ouvir da experiência do senhor, e mais da experiência, da esperança do que da experiência. O senhor entende que agora, nesse contexto de reforma tributária, com o secretário API trabalhando com esse foco, com esse eixo de simplificação, o senhor entende que, pelo menos hoje, aparentemente, nós estamos menos longe do que nunca de promover uma reforma tributária que seja efetiva, que traga racionalidade não só para o fisco, mas dessa vez também para uma maior gama de contribuintes, professor? Ou o que o senhor está enxergando hoje seria apenas mais do mesmo? Eu tenho esperança. É o que eu posso dizer. Mas vamos lá. Nós temos duas propostas que estão tramitando, né? Ou melhor, duas não, nós temos uma infinidade de propostas de reforma tributária, mas que nós temos duas que são principais. A PEC 110 e a PEC 45. Todas as duas têm algumas questões que eu gosto bastante relacionadas numa questão. Não só a parte de unificação de tributos, mas em específico a PEC 110 aborda especificamente essa questão de simplificação das obrigações acessórias. Uhum. Já a 45 não fala tanto sobre isso, mas ela traz a ideia de que a aglutinação, né, a transformação de vários tributos, né, sob consumo em um único só, facilitaria. Então, o que eu vejo muito é que há uma possibilidade grande da gente estar diante de um divisor de águas, mas a gente precisa ter um esforço muito grande. Eu tenho, como eu falei, eu tenho muita esperança, né, de que a gente consiga fazer essa reforma. É uma reforma que a gente está na expectativa praticamente desde 1988. Assim, a jornada é longa, professor, a jornada é longa. Exato. Fala-se em reforma tributária no Brasil há praticamente 30 anos. Né? A Constituição de 88 ter sido promulgada e a gente praticamente no dia seguinte falando em reforma tributária. Professor, então, isso... Teve uma época já, no meio da pandemia, no início da pandemia, não sei, em algum momento desses, eu fiz um resgate para tentar ver o histórico de reforma tributária, quando que a mídia chamava os projetos de lei ou projetos de emenda à Constituição de reforma tributária. E eu fui tentando identificar por que esses projetos morreram. E eu fiquei, assim, abismada que eles todos morreram meio que na praia só porque perderam o impulso político, assim, de conveniência daquele momento. Não era porque os estados estavam em disputa e ninguém concordava. Não era uma coisa dessas. Eram projetos que tinham sido aprovados nas câmaras, eventualmente tinham sido votados na Câmara... na Câmara dos Deputados, e aí morria no Senado sem votar, às vezes passava do prazo que eles têm regimentalmente para votar. Então era só uma questão de perder a relevância política e, nossa, uma frustração, né? E eu vou pegar esse gancho da reforma tributária para fazer minha última pergunta, que é um ponto envolvendo reforma
que me gera um pouco de apreensão. Apreensão na condição de contribuinte, não na condição de advogado, né? Porque né, advogado tributarista é um bicho ruim que gosta do caos, né? Quanto pior o cenário tá, melhor pra gente. Um horror isso. Meu pai brinca com isso. Se permite a brincadeira, por favor. Eu costumo sempre falar para alguns colegas, né? No dia que a humanidade encontrar a paz e o ser humano se amar e vivermos em harmonia, nós advogados vamos precisar arrumar outro emprego. A gente vai precisar de terapia, auxílio. Vai ser difícil para a gente. Exato. Mas aí a pergunta tem a ver com regime de transição. Porque durante um tempo a gente vai ter que lidar com a coexistência de dois sistemas. E aí, no tratamento desse período de transição, nos dois projetos principais, você acha que eles observam de forma diligente a questão das obrigações acessórias? Ou pode ser que a gente esteja diante de um período meio caótico nesse sentido? Nesse ponto, eles trazem um pouco essa questão das obrigações acessórias, mas a transição, eu vou admitir para vocês, eu não vejo uma forma simples, fácil, de se fazer uma transição de um novo sistema tributário para um outro. Assim, a gente... A gente pergunta por desencargo de consciência, né? Mas realmente é um negócio difícil. Se a gente for pegar, por exemplo, uma das propostas tem um período de transição de 50 anos. Aí eu acho... Eu acho difícil isso. É muito... Como assim a gente vai fazer uma proposta de reforma tributária que ela vai se finalizar em 2073? 2073, peraí. 50 anos aí. Vai se aperfeiçoar em 2073. É inacreditável. Exato. Uhum. Assim, não tem como. Eu vou ter que pegar... Meu filho está com 3 anos, né? Vai completar 3 anos agora em abril. Eu vou doutrinar a criança desde os 3 anos aqui para ele se formar em direito e se tornar advogado tributarista, para que em 2073 ele possa acompanhar finalmente o final da reforma. Isso não faz muito sentido. Com certeza. Que é a única forma de eu parar para pensar e ver e conseguir acompanhar isso até o final. Ou isso ou mudar de hábitos para prolongar a vida. Acho que, infelizmente, a nossa brasilidade a nossa brasilidade não adere a um plano tão longo e eu estou com o professor, acho que não faz sentido em qualquer cenário algo que só vai funcionar 100% daqui a 50 anos. As demandas serão outras. Pelo que a gente está observando de inteligência artificial, isso. Principalmente, eu acho que daqui a 5 anos talvez já não seja mais isso, professor. Se os avanços de tecnologia continuarem como estão. Retomando um assunto que a gente até começou a falar aqui no início da live, a gente tem uma situação, a gente falou muito sobre aquela questão da informatização da burocracia. Mas essa informatização da burocracia trouxe algo interessante. A nota fiscal eletrônica. E eu não tenho dúvidas de que num período próximo, até dentro desses 5 anos, nós vamos ter total condição, e isso falo de coração aberto como uma grande esperança, de que a gente possa transformar todas as obrigações acessórias no enter da emissão da nota fiscal eletrônica. Porque todas as informações estarão ali, perfeitamente conversíveis para qualquer outro sistema a qual você precise analisar. Sim. Então, assim, mas, professor, isso é o meu sonho. Seria um sonho. O sonho... Em certo ponto é o meu também. Mas posso comentar com o senhor algo que aconteceu há pouco tempo que me preocupou muito? Por favor. Porque quando a obrigação instrumental está conectada a
dinâmica legítima de tributação, eu concordo com o senhor. Meu sonho também é esse. Eu aperto um Enter e ele faz tudo. Mas e quando eu preciso me proteger contra algum absurdo? Trago aqui para o senhor, por exemplo, em 2022, no final de 2021 e 2022, houve aqueles congelamentos do preço, da base de cálculo de ICMS de combustível. Uhum. E aí tinha uma obrigação acessória que ela te forçava a dizer o seguinte: você tributou a X, mas você vendeu a X mais Y. E quando você preenchia essa obrigação acessória, imediatamente o sistema cobrava do senhor o complemento do ICMS. Olha que absurdo. Durante o congelamento. Beleza, então vamos por partes nisso. A situação é um absurdo. E quando a gente informatiza, é um risco que se corre. Só que é por isso que a informatização não pode ser simplesmente você pegar a burocracia do papel e transformar ela em digital. Por isso que a gente pega essa questão da reforma tributária tão importante. Porque, sem sombra de dúvida, se a gente simplesmente pegar papel e digitalizar, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter mais problemas como esse. Agora, se a gente conseguir alterar a nossa estrutura, o nosso sistema, e isso for acompanhado de uma maior clareza no cumprimento dos deveres instrumentais, das obrigações acessórias, de tudo isso, aí a gente pode ter esse futuro de apertei um Enter e eu consegui cumprir tudo que eu precisava. Aí sim. Aqueles fechamentos que hoje duram 2, 3 dias, professor, em um Enter. Ia ser lindo. Exatamente. Então, assim, como eu falo, sonhos de longo prazo, mas que eles têm a possibilidade, não são sonhos que eu posso considerar distantes. São questões que a gente vê que a tecnologia já conseguiu avançar nesse ponto. A gente só precisa do arcabouço legal se adaptar. A gente sabe, é um grande problema. Aí, saindo para um lado mais filosófico. O direito e as nossas leis sempre têm um grande defeito. As leis sempre estão atrasadas. Sim. A gente nunca consegue, por meio de uma lei, prever o que vai acontecer. É sempre uma questão de que a lei é uma reação a algum fato pretérito. Então, aconteceu alguma coisa e aí, por isso, a gente necessita da regulação. Mas aí vem o detalhe, né? A tecnologia já avançou. A gente vai agora precisar fazer a adequação da legislação. Uhum. Perfeito. Professor, eu achei fantástica essa prosa aqui com o senhor, até porque a gente já conseguiu olhar adiante e percebeu que a tecnologia vai ajudar, mas a gente tem algumas providências a tomar no mundo real, porque é o que o senhor falou, aplicar uma bela tecnologia sobre uma base que está com muitas oportunidades de melhoria, digamos assim, não é exatamente o que a gente quer. A gente precisa melhorar essa base. Maior satisfação de conversar com o senhor, professor. O senhor quer fazer alguma consideração? Gostaria de fazer alguma consideração final, professor? Foi ótima a prosa, quero agradecer demais ao senhor. Como consideração final, o que eu posso dizer é que, mais uma vez, gente, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu achei foi uma grande oportunidade. É a primeira vez que eu estou falando sobre o livro e sobre a minha dissertação, que me deixou bastante feliz. Eu estou, assim, como até conversei mais cedo, né? Estava um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo dizendo até radiante. Já para os colegas que estão assistindo a gente, o que eu posso dizer é, gente, comprem algumas brigas ideológicas, tá? Peguem esses temas que a gente sabe que são complexos, que a gente não está escrevendo muito sobre eles, vamos trabalhar em cima, vamos tentar trazer outras formas de pensar. Eu acredito muito que a gente, fazendo aquele debate de ideias, a gente vai conseguir encontrar algumas soluções. E eu trouxe com essa obra algumas sugestões.
Se elas são possíveis ou não, não sei. Vamos ouvir eventuais pessoas que podem rebater, que tragam outras questões, que para que a gente possa tentar chegar a um ponto comum e tentar finalmente conseguir que a gente tenha um sistema tributário que traga a segurança jurídica necessária e que o país, no momento, tanto precisa. Obrigada, professor Tiago. Foi excepcional. Parabenizo pela obra, pela pesquisa, pela obra que resultou, o resultado da sua pesquisa, uma pesquisa muito interessante, um tema super importante, que pega a gente ali no pragmático, inclusive, né? É um tema que está no nosso cotidiano e que tem que ser tratado dessa forma, como você disse, combativa, crítica, analítica, com dúvida, gerando dúvida, colocando em xeque e trazendo para a pauta. Talvez não para a gente pegar as suas soluções e torná-las definitivas. Achei muito boas. Eu concordei com tudo que você falou aqui. Mas acho que, como você disse, o maior dos méritos é a gente formular essas teses e jogar para o mundo. E ver o que vem. E aí, produzindo debate, produzindo conhecimento em cima disso. É a fórmula que a gente aqui no Tributário em Jogo tenta, por exemplo, adotar para a gente conseguir estimular o debate na nossa audiência. A gente sempre gosta de trazer temas complexos e principalmente polêmicos. Adoramos uma polêmica. Hoje, com certeza, ficamos muito satisfeitos em escutar suas posições, seus entendimentos. E é isso, acho que nós, advogados, a gente se alimenta de controvérsia e hoje a gente vai dormir bem alimentadinho. Muito obrigada pela participação, foi excepcional, adorei essa conversa. Obrigada, Zé, pela parceria sempre, foi muito legal. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Muito obrigado, parabéns pela obra. Obrigado. Boa noite ao senhor, boa noite a todos. A live vai ficar gravada, como sempre. Vai aparecer lá no Tributário em Jogo. Um abração, boa noite, pessoal. Tudo de bom. Gente, boa noite. Um grande abraço a todos. Até mais. Professor.